Boa noite. Boa noite. Mais uma sexta-feira aqui. Como dissemos na quarta, hoje não é uma parábola, mas seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, ao nosso canal. Agradecemos imensamente por podermos chegar até seus lares, até o seu dispositivo, enfim, seja por onde você está acompanhando o nosso trabalho, agradecemos imensamente por isso também. Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, né, Márcia? Boa noite, gente. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, se você for de dia, né? Mas agora é boa noite. Nossos sinceros agradecimentos pelo carinho que as pessoas se colocam. Você pode deixar o seu comentário. Por favor, visualizou, gostou? Faz a caridade de dar um like. Sim, né? ajuda muito. Isso eu esqueci de falar no vídeo passado, olha só. Eu lembrei que eu tinha esquecido de alguma coisa, mas não lembrava o que era. Se viu o vídeo anterior e você gostou dele, por favor, faça essa caridade, dê o like. Agora, se caso você não gostou, por algum motivo, né, vai lá e dê o seu dislike, mas diga, por favor, que a gente pode melhorar. Exatamente. Até porque estamos aqui, né, Anderson, também estudando, estamos passando algo, como o Anderson falou um dia desse. O primeiro a aprender somos nós. Exatamente. Isso aí. Né? Então, a gente é que dá a cara a tapa, não são vocês, não. A gente está aqui, enfim. Por isso que, às vezes, a gente coloca isso ainda está muito difícil para a gente. Não é? Porque a gente sabe que é difícil mesmo, né? E a Sabe gente que até fala no nosso trabalho lá na casa que estar ali em cima falando é de uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas que estão sentadas ouvindo, elas geralmente olham para a gente como se nós fôssemos anjos, sabe? Que não tivesse defeito, que não fizesse nada de errado. E é justamente o contrário, a gente está ali em cima é para pagar pecado mesmo. É para se dedicar um pouquinho mais a isso tudo. Aí. Né? Exatamente. Se dedicar àquilo que nós vamos comentar. É um estudo aqui, é um estudo coletivo que nós estamos passando. Estamos convidando vocês a estudar conosco também. Por isso que a gente deixa o trecho lá do Evangelho onde você acha as referências, e vale a pena dar uma lida por si só, porque cada evangelho tem a sua tradução, né? Cada Bíblia tem a sua tradução, então entender, comparar o termo usado. A gente aqui, para esse canal, busca trazer da maneira mais simples possível, até porque o alcance, como felizmente acontece, é maior do que a gente tem lá na casa, né? Então, fica mais fácil também trazer uma linguagem mais fácil para que todo mundo consiga entender da melhor forma possível. Todo mundo de todas as idades, né? Sim. E o trabalho lá na casa, gente, esse trabalho que eu e o Anderson e uma equipe de médiums fazemos, seria, assim, a última etapa do tratamento da casa. Então, quando você vai à casa e deseja fazer o tratamento espiritual, aí vem os primeiros, tal, sempre com a palestra e os tratamentos, junto com essas palestras. Aí, no final de tudo, vem a gente. Isso aí. Agora você vê. E a gente costuma dizer, né, Anderson, que este tratamento é a sobremesa. Então, olha como estudar o Evangelho é doce. Muito.
né? A gente sempre tende a achar que é difícil, mas não, é justamente trazer para o mundo mesmo, né? Trazer esses ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia. E o quanto ele é leve. Eu não estou fazendo como o livro, eu acho que é o livro dos Espíritos, quando fala sobre o homem ser bom, o homem se melhorar, que ele diz que é muito fácil. Sim. Aí a gente, nossa, estão tudo enganando a gente. Não é fácil, mas, na verdade, é fácil. E ele diz que basta a gente ter um pouquinho mais de vontade nisso. Né? Então, assim, não é aquele, eu quero, mas não se move. Então, até o que a gente falou na quarta-feira, né? A coisa do querer de verdade, mas isso é só o primeiro passo. O querer é um grande passo. Então, a gente chama de sobremesa esse estudo do Evangelho, porque geralmente a pessoa sai dali leve, sai bem mais leve. Não há ninguém. É uma roda de conversa, né? A gente se sente em casa trocando mesmo. Eu diria que é um evangelho no lar com pessoas que não são da nossa família. É verdade. Muito bem colocado. Ainda de sobremesa, você tem grátis o passe coletivo. Sim. E as músicas, né? Produzindo tão boas energias. Isso. Que ajuda toda aquela vibração, todo aquele ensinamento. A música, ela... Aliás, eu ouvi dizer, né, que quem canta ora 2 vezes. Então, ali, no final do trabalho, você está bem, você está leve. Eu me lembro que eu chego lá do nosso trabalho é de manhã, começa às 9 horas, 5 para as 9 para começar a cantar o nosso mantra maravilhoso, e começa 5 para as 9 e acaba 11 horas. E eu estou em casa tão leve que eu sinto uma vontade de dormir, sabe? De tão leve, de tão descansada que eu estou. E pode parecer até que a gente está falando um monte de coisas aleatórias agora no início, mas não tem a ver com o tema dessa semana, sim, porque eu vejo muito assim que isso é o mínimo que a gente pode fazer, né, Márcia, para entregar o melhor que a gente pode para as outras pessoas. Também é um trabalho de entrega, também não deixa de ser um trabalho de caridade. Aliás, todos os trabalhos feitos numa casa espírita são trabalhos de caridade. Todas as pessoas envolvidas nesses trabalhos estão ali fazendo caridade. Por caridade. Por caridade, exatamente. Estão dando o suor do seu trabalho. Lembra no último trabalho que nós fizemos, na quarta-feira, nós falamos que toda casa espírita, todo templo religioso, você tem o trabalho seu no templo religioso, e os bons espíritos pedem que você faça também um trabalho de caridade. Sim. Né? E lá na nossa casa também tem disso. Sim. Né, Ander? Tem sempre alguém, a gente tem sempre uma rifa para poder ajudar no orçamento, e sempre tem gente ajudando a comprar essa rifa. Aliás, Anderson, podia ter uma rifa aí, gente, coloca aí nos comentários. A gente dá ideias aí, pois é. Porque, assim, né? Aqui a gente tem aquela campanha de sempre com o QR Code aqui no cantinho, que leva lá para o PicPay, e a chave do Pix, que é quando a gente pede a doação, a ajuda de vocês, o quanto puderem, para manter todo esse trabalho funcionando. Mas lá a dinâmica também acontece de um jeito diferente. E, sim, se você tem uma ideia, manda essa ideia para a gente, porque a gente precisa. Manda para a gente. Não é, de repente, uma doação de algo que a casa
realmente não use, mas que a gente possa fazer Sim. uma Acontece muito rifa. nas rifas, né? Nas rifas tem... Eu lembro de quando a gente rifou uma pipoqueira, lembra? É. E já veio com pipoca. Já veio com a pipoca, isso aí. Melhor ainda. É. E Mas, todo mundo gostou, porque foi foi ótimo, foi muito bom. É ótimo, maravilhoso. Então, tá aí. Rodrigo, você está anotando isso, Rodrigo? Anota aí. Que sim. É uma ideia. Isso aí. Então, vamos entrar hoje no nosso... a gente prometeu, né? A gente adiantou, deu um spoilerzinho, que hoje não seria uma parábola. Hoje é uma passagem de Jesus. Isso, de fato, aconteceu. Isso. A diferença é justamente essa. Isso aconteceu documentado lá nos evangelhos, Jesus explicando uma cena que acontecia ali diante deles, diferente das parábolas em que ele imaginava o cenário para explicar alguma coisa. Nesse caso, do tema de hoje, ele se aproveitou de algo que acontecia naquele momento e já deu um ensinamento em cima disso que tem tudo a ver com essa verdadeira caridade. De hoje se chama a passagem, ou o trecho, ou, enfim, o tema é o óbolo da viúva. Vamos para nossa imagem. Aliás, diga-se de passagem, essa imagem é pintura de um artista brasileiro, sabia, Márcia? Não, estou sabendo não. Quem é? Pois é. Está lá no Joaquim Zeferino e está lá no Museu Nacional de Belas Artes. Olha o contexto da pintura. O que a gente de cara consegue ver? Primeiro, essas pessoas bem vestidas aqui no centro, né? Depois, se a gente sobe um pouquinho o olhar, olha Jesus ali iluminado. Sim, é lindo. O gesto dele, ele está com uma mão mostrando essas pessoas ricas, mas com a outra ele está apontando para o que importa, que é justamente o quê? A senhora de trajes pretos colocando alguma coisa na caixa de ofertas. Não é isso? É, isso. E é exatamente esse o contexto da passagem de hoje. Então vamos lá. Muito bonito. Muito, muito bonito. O óbolo da viúva. E sentando-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, Jesus observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando então os seus discípulos, disse-lhes: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e segundo Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Anderson, pode explicar quem era Marcos, quem era Lucas, que naquela vez não deu para a gente... Olha a sintonia, eu estava pensando nisso, eu ia te pedir isso, juro. Não, gente, a gente não combinou, juro, não. Rodrigo. Mas então, Marcos foi aquele que anotou as histórias contadas por Pedro. E Lucas, que era um médico muito amigo de Paulo, anotou justamente o que Paulo ouviu de Pedro e de Maria. Então, olha aí como isso chamou tanto a atenção de Pedro, né, o apóstolo Pedro, que ficou bem marcado para ele e ele teve a necessidade de passar adiante o que ele ouviu. Não é isso? Perfeito. Então, olha como é uma passagem muito significativa. E assim que a gente terminar de destrinchar esse passo a passo dessa passagem, para a gente entender o que ela tem para dizer para a gente, eu vou ler uma mensagenzinha que eu recebi essa semana que tem tudo a ver com isso também.
certo? Sim, ok. Então, vamos lá. Vamos para o passo a passo? Caixa de ofertas. Onde é que a gente pode ofertar caridade, né? Já que o tema é esse, como é que a gente pode ofertar da melhor forma possível algo? Onde a gente pode fazer essa oferta, esse trabalho? O que isso significa? Porque todo templo religioso, ela tem, lá mesmo na nossa casa, sim, nós temos, né, o local onde você possa colocar, sem que ninguém veja quanto você está colocando, ou, enfim, na igreja tem, né? A igreja tem lá a sua caixinha, aquela pessoa passa recolhendo também as doações, né? Sim, sim. E no dia a dia, como é que a gente entende essa caixa de ofertas? Vamos lá, próximo clique. Justamente o dia a dia, né? As oportunidades do dia a dia. É onde a gente põe à prova tudo o que a gente pode ofertar. Em muitos lugares, essa caixa de oferta, né? Esse lugar gasofilácio do tempo, seria o lugar onde fica essa caixinha, né? Esse coletor, não é isso? Anderson, eu estou errado. Isso aí. Em algumas traduções da Bíblia, nesse trecho, você vai encontrar lá gasofilácio do templo. E gasofilácio é justamente essa caixa de ofertas espontâneas onde os templos recebem as doações. Então, você vê como é a oportunidade do dia a dia, porque é espontâneo. Essa doação, essa caridade é feita de forma espontânea. Né? Nós damos aquilo que nós temos de melhor, né? Então, o que a gente tem de melhor nessa oportunidade do dia a dia, né? Como a gente se doa, né? Pois é. Próximo clique. Os ricos dão muitas moedas. Por que os ricos dão muitas moedas? Porque quem está bem de vida dá as sobras. E, às vezes, afronta com a doação. Então, lembra que a gente falou na quarta-feira, né, de não saiba a sua mão esquerda o que dá a mão direita? Isso, é isso mesmo. Exatamente. Então, muitos até têm e não fazem, né? O que seria pior, porque outros o fazem por vaidade, para que todos fiquem sabendo, né? Sim. O que eu estou dando. Eu quero ficar uma pessoa, eu quero ser bondosa, mas todo mundo precisa saber que eu sou bom. Ou por orgulho mesmo, né? Ou por orgulho. Ostentação. Para aparecer, de certa forma, né? Sim. É justamente o caso aí do afrontar com a doação. Pois é. E o que mais? A viúva dá o que tem. Jesus nos contou que ela tinha ali 2 pequenas moedas, quase nada. E o que isso significa? Quem passa por dificuldade se priva para doar. O sacrifício é a sua doação. E aí eu lembrei de uma história de minha parte agora, de uma coisa que eu vi um tempo atrás. Era algum vídeo, eu não lembro se era um vídeo que circulava na internet ou algo do tipo, ou se eu vi na TV, mas enfim. Era um jovem que ele fez um experimento na porta de um shopping. Ele estava com uma calça jeans, com um tênis, mas ele estava sem camisa. E aí ele abordava as pessoas que estavam passando na frente da porta do shopping, pedindo ajuda, perguntando se elas podiam emprestar a camisa para ele,
para ele entrar numa loja e comprar uma camisa nova para ele. Você vê que ele não estava nem pedindo para que a pessoa desse a blusa. Ele estava pedindo ajuda para que ela emprestasse uma blusa para ele próprio ir na loja e comprar, porque ele não podia entrar no shopping sem camisa. E nesse vídeo ninguém emprestou a blusa para ele. E aí, claro, tem aquele corte ele falando justamente, olha, eu sou um rapaz que até não estou sujo, não aparento ser pobre, ou seja, ele estava ali pedindo ajuda porque ele tinha perdido a blusa e precisava entrar lá para comprar outra e não conseguiu. E aí vem a segunda parte do vídeo, que é o quê? Ele chega para um morador de rua que está perto do shopping, explica para o morador de rua a situação, pergunta se esse morador pode emprestar uma blusa para ele, e o morador de rua tira a própria blusa para o menino ir lá dentro comprar a camisa. E o rapaz já olha, sabendo onde está a câmera, né? Já olha com aquela cara de, olha só, o morador de rua me emprestou uma blusa que ninguém com dinheiro quis emprestar. Só olhou, não falou nada. Foi dentro do shopping, comprou uma blusa, voltou vestindo a blusa que ele comprou, devolveu para um morador de rua uma blusa e, claro, uma outra que ele acabou comprando para o morador também. Né? Mas olha como não é justamente isso da viúva que deu o que tem? Exatamente. Pois é. Exatamente. É a mesma situação. Então, muitas vezes a gente não para perceber que quem menos tem é quem mais ajuda, porque sabe o sacrifício que é ter pouco, né? Pois é. Porque eu me coloquei no lugar, eu não poderia emprestar a camisa para ele. Né? Sim, ele pedia para rapazes mesmo, ele não pedia para as mulheres. Tá. Eu até ia me oferecer de ir lá comprar, se ele não se importasse que eu... Mas eu não ia poder, né? Uhum. Ai, essa eu fui salva. Mas olha aí como fica a lição, né, para a gente perceber essa discrepância. Mas, geralmente, eles são assim, eles dividem, porque eles sabem a necessidade, eles dividem alimentos. E se preocupam com os outros. Pois é, se protegem, se preocupam. Né? E aí, voltando para a gente ver o finalzinho lá do nosso slide. A pobre viúva deu mais que todos. Pois é. Porque quem se anula em favor do outro tem mais valor. E é exatamente disso que a gente falou na quarta-feira? A questão do desprendimento? Sim, exatamente. A gente volta lá, da última frase que tem no slide de quarta-feira. Lembrando... Valoriza a caridade. Lembrando que a viúva, naquela época, elas eram miseráveis. Sim. Porque as mulheres eram propriedade do marido, ou seja, se ela não tinha mais o marido, ela não tinha mais o sustento. Ela não tinha mais quem desse a ela esse sustento. Então, ela, de certa forma, também precisava pedir. E ela deu o que tinha. E ela deu. Então, nesse último aqui, a viúva deu mais do que todos, ela encontrou... na verdade, quando o Espiritismo diz fora da caridade não há salvação. Uhum. Esse é o lema do Espiritismo. Sim. Porque tem uma palestra da doutora Anete Guimarães, que ela fala sobre a caridade. Ela fala sobre justamente da viúva, que o que ela deu não daria para nada.
Mas aquilo foi tudo. Lembra dos enxovais, quando dão, eles modificam, eles agem, a espiritualidade agindo naquilo ali. É uma força sem precedentes. Não é só o dar por dar. Exatamente, é movimentar a energia, né? Movimentar esse amor. E eu lembro que em algumas traduções está até dizendo que a viúva colocou 2 leptos no gasofilácio. Lepto é uma moeda da época que equivalia a um quadrante, assim, para traduzir. Lepto é uma moedinha que valia a 8ª parte de 1 centavo. Ou seja, valia 25% de 1 centavo. Ou seja, 2 leptos valiam 4, porque era justamente esses 25% ali de 1 centavo. Então, os 2 leptos juntos, né? Então, olha o quanto era pouco. E aí, eu lembrei de uma mensagem que uma amiga me presenteou com ela essa semana, que chegou em boa hora, porque exatamente, ela não sabia que a gente ia gravar sobre esse tema. Não, na verdade, ela faz parte do trabalho. Ela faz parte do trabalho, pois é. Mas ela não sabia que era esse tema. Né? Uhum. Faz parte do trabalho, mas ela não sabia o tema, porque o tema estava entre a gente. Isso aí. E aí ela mandou uma mensagem que dizia assim, foi compartilhado no Instagram ou no Twitter, e dizia: eu te dei R$10. Ela te deu 20. Você pensou que ela por ter te dado mais dinheiro, mas ela tinha 500. E tudo que eu tinha eram os R$10. E aí a pessoa que compartilhou isso colocou: eu guardo essa frase desde 2014. Então, olha a lição aí, né? Foi exatamente o da viúva. Foi exatamente o da viúva. E aí eu lembrei a passagem da viúva trazendo para os dias atuais. Sim, trazendo para o que a gente vive hoje em dia, exatamente. E aí eu lembrei de uma coisa muito, muito importante que a gente tende a esquecer ou deixar para lá porque acha que é pouco. Tem um jeito muito fácil mesmo, bem simples, de a gente doar o tempo, a palavra e o sentimento ao mesmo tempo, como a gente disse na quarta-feira, e que também funciona como essa doação da viúva, que é doar do que a gente tem, que é a oração. Quando alguém chega e fala, nossa, eu estou passando por uma dificuldade tão grande e a gente não sabe como ajudar a pessoa, a gente sempre pode orar por ela. A gente sempre pode se doar dessa forma por ela, né? Não é uma boa forma de fazer, de movimentar essa energia? Pois é. Sim, e como o Espiritismo ele não está errado quando ele diz fora da caridade não há salvação. Segundo Chico falava, o Chico disse que quando a gente está ajudando alguém, que movimenta o anjo, quando está fazendo o enxoval daquelas crianças, que a gente está... Quando a gente está fazendo algo para uma determinada pessoa, com todo amor, com todo carinho, a gente está mexendo nos guias espirituais, ou anjo da guarda, meia como for, da outra pessoa, que se sente muito sensibilizado e muito agradecido por aquilo que a gente está fazendo. Então, não pense que teremos, que vamos ficar à míngua. Não, eles serão nosso advogado. Aonde for. O bem que você faz hoje, já diria Emmanuel,
será seu advogado aonde for. Acho que é a palavra de Emmanuel, se eu não me engano. Uhum. Se eu não me engano. Então, olha quanta coisa. Então, você, segundo a Anete Guimarães, isso eu guardei muito, eu acho que a palestra dela, gente, é muito antiga, hein? É muito antiga. Mas parece ser tão atual, porque ela falou assim: vocês querem ter imunidade? Aí eu já quero. Quem não quer imunidade agora, gente? Vitamina C, D. Aí ela: fora da caridade não há salvação, porque a caridade que você faz gera um sentimento em você que o organismo começa a trabalhar. Aí ela fala, porque eu não sou médica, né? Eu não trabalho com a medicina, aí ela fala de dopamina, endorfina e tal, e aí isso aumenta o seu sistema imunológico. Aí eu, meu Deus, gente, vamos fazer a caridade correndo. É a caridade, aquela da viúva, sem desprendimento. Não, com desprendimento. Com desprendimento, sem apego, sem bolar. Eu vou fazer isso por conta disso, porque eu vou obter isso. Não, porque isso gera um sentimento bom. Uhum. Por isso, o fora da caridade. E ela também cita um livro de André Luiz, que já fala isso, ele fala sobre o globo basais e o lóbulo frontal. Ele fala isso lá atrás, André Luiz. Uhum. E ele dá essa diferença. É muito legal essa palestra, porque ela fala da ciência em relação à caridade. Olha o quanto a gente movimenta dentro da gente, né? Só de fazer a caridade. Só de fazer a caridade, quer dizer, na verdade, quando você ajuda o outro, você está ajudando a si mesmo. A si mesmo. E aí eu me lembrei de uma senhora que ela é uma rezadeira, que na época da pandemia, agora, nessa época, ela sai rezando as pessoas. Gente, ela é uma senhora de 80 anos. Ela dá do que tem, né? Ela dá o que tem, pois é, sem nada querer em troca, com a imunidade lá em cima. É claro que ela tem todos os cuidados, mas o amor é acima de tudo. Entendeu? Ela trabalhou tudo isso. A necessidade do outro é prioridade para ela. É maior do que o medo que ela tem de se contaminar com a doença. Era assim também lá na casa... Esqueci o nome de Jacarepaguá. Frei Luís? Não, dos leprosos. Sim, eu também não lembro o nome. Enfim. Que as pessoas iam lá, né, fazer a caridade com desprendimento enorme, sem apego, sem medo, mas a importância de ajudar. Sim. Né? Olha a diferença que tem. E aí, para a gente já entrar nesse clima de finalização, vou pedir para colocar de novo. Você pode, Rodrigo, colocar de novo aquela primeira imagem, a imagem da pintura do nosso querido artista brasileiro? Mas repara só, bem no centro da imagem, a gente tem a pessoa que quer ser paparicada, não é? A pessoa que faz entre aspas, acha que faz a caridade, mas, na verdade, ela faz para ser bem vista. Sim. Ela faz para ser apreciada. Mas todo o entorno dela, olha quão pobre é.
Olha o quanto as pessoas bastante estão ali necessitados, né? olhando umas para as outras e se reconhecendo. O único que vai ao encontro do que colocou muitas moedas é alguém que está também bem vestido como ele. Mas Jesus não aponta para ele, Jesus aponta para quem está dando pouco. Para a senhora. Não por dar pouco, mas porque ela estava dando de coração. Ela estava fazendo uma verdadeira doação ali, né? E nessa pesquisa, Anderson, que a doutora Anete comenta, ela diz que a filantropia ela te faz sentir muito bem, ela te faz muito bem, mas a caridade, ela faz algo do tipo, ela faz até você largar os vícios. E aí, só para esclarecer o pessoal, filantropia é justamente o que fala nessa passagem de quem tem muito dá o que sobra. Isso é filantropia. Então, a caridade é a doação. Ela te faz sentir bem. Já a caridade, ela vai a lugares que você nem imagina, a ponto de você largar vícios. Sim. Porque ela comentou de um estudo que os médicos estavam pesquisando, fazendo pesquisa sobre como algumas pessoas largavam os vícios e outras não. Não conseguia, por mais que quisessem, por mais que se esforçassem. Então, eles colocaram um anúncio pedindo que quem conseguiu se colocar à disposição. E nisso foi uma menina que ela largou o vício de beber. Porque ela um dia, enfim, por N coisas, ela começou a beber, acho que o marido acabou com o casamento e ela começou a beber. E daí ela chegou a parar a morar embaixo de um viaduto. E nisso ela viu o que o álcool fez com outras pessoas. E ela ajudando a essas pessoas a saírem do álcool, vendo o que o álcool fazia com essas pessoas que ela tinha que ajudar, ela acabou largando. Quer dizer, ela não ajudou aquelas pessoas com dinheiro, com nada. Ela ajudou com aquelas 3 palavras, sentimento e tempo. Isso a fez largar o vício. E isso, inclusive, é o propósito por trás, né, das reuniões dos narcóticos anônimos, dos alcoólicos anônimos, que é todo mundo se doando e se ajudando para superar aquilo. Isso aí. Inclusive, quem se sentiu bem com aquilo, ele já passa para o outro, porque ele quer que o outro se sinta tão bem quanto ele. Isso aí, exatamente. E quando tem essa nossa reunião lá na casa, no meu caderninho de anotações sobre o que a gente fala nas parábolas e nessa passagem, tem algo que eu anotei que eu, relendo agora, estudando para essa, me chamou muita atenção. Gente, não dá para deixar deixar de falar, né? Porque dentro de tudo que a gente já falou, até que a gente falou lá no início, de como a gente pode fazer essa caridade ficando dentro de casa e cuidando das pessoas, fazendo o melhor para que tudo isso passe o quanto antes, o que eu escrevi, 2 coisinhas. Uma a respeito disso, de como a gente pode agir errado com o outro, era assim: a misericórdia divina faz com que a gente sirva, ao menos, de mau exemplo. Então, fica a dica aí para quem acha que... Não seja cruel. Não é sendo cruel, é puxando a orelha de quem acha que está tudo normal, que pode voltar à vida normal e tudo mais. Não, a gente ainda está com problema. A gente ainda precisa cuidar dos nossos e cuidar de quem está à nossa volta. Isso aí. E a outra coisa é o seguinte: se as atitudes que tomamos para melhorar o mundo, entre aspas, se baseiam no mundo que nós conhecemos, ou seja, na nossa bolha de convívio,
sem ouvir os apelos e os pedidos do outro, isso não é mudar o mundo. Isso também não é caridade. Isso é só egoísmo. Porque, na verdade, a gente não quer mudar o mundo. A gente quer que o mundo seja exatamente do jeito que a gente quer. Então, daí a importância de ouvir o outro também, né? Coisa que a gente falou na quarta-feira. Sim, ouvi. Então, ficam esses 2 puxõezinhos de orelha, que é uma coisa que a Márcia fala, que eu adoro fazer lá no nosso trabalho de sábado, que é cutucar. Porque eu adoro ser cutucado, gente. Então, isso incomoda, isso faz a gente se movimentar. Então, é parar para pensar mesmo se a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Né? É isso aí. Então, vamos amar e respeitar. Sim. Então, não esquecendo de pedir a vocês dessa vez para curtir o vídeo, para compartilhar com quem vocês acham que merecia ouvir também essas, não puxão de orelha, né, gente, mas assim, todo esse estudo sobre a caridade, compartilhar ajuda um bocado a gente também, comentar, dizendo que vocês gostaram. Agradecemos muito as palavras de carinhos, né, de carinho que foram deixadas, né? Cada um fofo, né? É muito fofo. Não como uma recompensa pessoal, não, mas é sinal de que vocês estão gostando do trabalho. Isso é muito bom para a nossa casa. Então, dar um feedback é maravilhoso. Isso aí. Não esquece também do linkzinho de doação que a gente coloca aqui em cima, da nossa chave Pix, que é o e-mail da casa, uniãoespíritaramatiz@gmail.com, que também é uma baita ajuda para a gente. Sim, gente. Um ótimo final de semana, um final de semana de muita paz, muito amor, pedindo a Deus para que tudo passe, que a gente possa... Vamos agir no bem, pensar positivo. Né? Torcer para que a gente... Fazer a nossa parte. Isso aí. Torcer para que a gente possa voltar também o quanto antes e em segurança lá para o nosso trabalho físico, e aí a gente vê como é que continua o trabalho em vídeo aqui também para quem é de fora, para quem acompanha de casa e tudo mais. Certo? É isso aí. Fiquem com Deus. Tchau. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.